how on earth are we going to produce all this ethanol if we have all cars, all pumps, and so on needing ethanol? This chart is part of the answer. We will have second generation consistent with first generation. The second one will be additional to the first one, and they all will be together developed in existing plants or new plants, but compatible, consistent. So now it's time for conclusion. In our view, 10% substitution into petrol gasoline worldwide is a fair and achievable target for ethanol. Ethanol industry is a long-term business, and first and second generation are consistent together. And at the end, that needs stability and consistency in public policy. That is why Americas are leading at the moment. Thank you very much. Muito obrigado, Bernard. Eu acho que o panorama que o Bernard deu indica claramente as possibilidades do setor. Acho que tanto a nível Brasil quanto a nível mundial. E indica claramente também que alguns dos mitos que foram mencionados hoje na plenária, como esse de que a cana-de-açúcar no Brasil compete com a Amazônia, e etc., são questionáveis. Eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta que eu tenho, comentário para os palestrantes, e depois, nesse meio tempo, se vocês quiserem já, em paralelo, mandar as perguntas, aí eu vou estruturando para as respostas. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta para o Luiz, que é o seguinte. Obrigado. Você mencionou na sua apresentação a questão basicamente, que tem alguns aspectos de governança corporativa dos novos investidores, que são os fundos de equity, etc., nacionais e estrangeiros que fazem isso. E você mencionou que tem o investidor passivo, e talvez, minha pergunta é essa, você vê que existe um grupo de investidores que quer ter uma participação maior na administração do negócio, ou são maiormente passivos que vêm e querem ter a rentabilidade garantida e uma estrutura de governança que assegure, de certa maneira, uma maior probabilidade dessa rentabilidade? Essa é uma pergunta. E depois, no caso específico de governança, se você vê alguma diferença entre o que são as empresas já existentes, ou seja, investimentos nas empresas já existentes, que já têm uma estrutura, e qual seria o cenário num greenfield que você monta do zero essa estrutura de governança? Essa é a minha pergunta. Eu acho que, naturalmente, existe uma variedade muito grande de investidores e mesmo de gestores de fundos, mas, em geral, eu acho que até eu desconheço algum gestor de private equity que não considere dentro da sua, vamos dizer, no seu checklist de providência, uma participação ativa, não necessariamente na gestão do negócio, mas na gestão da empresa. Por isso que eu mencionei, por exemplo, a participação eventual. Tem um executivo, geralmente sendo o CFO, porque geralmente o que esses investidores, o que esses gestores podem agregar, especialmente na parte financeira, muito pouco, ou quase nada, ou zero, na parte operacional de uma usina, por exemplo. Na segunda parte da sua pergunta, eu acho que tem se visto, né, e é fundamental, que a preocupação básica de todo investidor, especialmente do investidor de private equity, é que ele é um casamento de prazo muito longo. Né? Os fundos geralmente têm prazo de 10, 15 anos, é uma sociedade fechada, portanto, a saída desse investidor é diferente do investimento numa companhia aberta em bolsa, onde, se você não está satisfeito, você vende suas ações na bolsa. Nesse caso, houve esse investimento numa sociedade
fechada, porque a sociedade necessitava de capital, então, provavelmente, ela não tem a capacidade de recomprar essa participação. Portanto, é necessário que haja, de fato, um ajuste muito grande nessa parte de governança para não serem criadas expectativas diferentes entre as duas partes, né? Entre o empreendedor e o investidor capitalista, no caso, o fundo de private equity. Eu acredito que sempre é mais fácil, indo à sua terceira pergunta, acho que é sempre mais fácil você, no caso do Greenfield, porque é uma sociedade nascendo do zero, não é uma operação em andamento. Como você mesmo mencionou, a maior parte das nossas companhias no setor tem origem familiar, portanto, isso já é, por natureza, um dificultador adicional. Então, um projeto Greenfield, com certeza, é mais fácil. Mas, em geral, eu acredito que, especialmente com a consolidação que o sistema está vivendo e vai viver mais ainda, eu acho que o capital privado vai ser extremamente importante. Muito obrigado. Eu queria, um pouco dando uma sequência dessa lógica do negócio, porque o Bernard, ele mostrou uma lâmina que mostrava o barateamento gradual do açúcar, principalmente com relação ao petróleo. Então, isso é uma tendência que, por um lado, e essa é a minha pergunta, por um lado, é bom porque diz que o etanol fica mais competitivo com o petróleo, por outro lado, o preço do seu produto está caindo. Então, a minha pergunta é o seguinte, e se vocês me permitirem, eu quero fazer em inglês porque eu quero ter certeza que ele entende. Bernard, if the prices go down, how do you see the margins being kept up? Because the issue, I'm looking from a private investor. You know, your issue is margins. To the extent the price of your product goes down, on one hand becomes more competitive, on the other, it may or may not squeeze the margins, particularly when you have environmental requirements being added, which, by the way, there was a question, uma pergunta do André Nassar. André, pensamos igual, porque eu tinha essa mesma pergunta que estou aproveitando e estou fazendo. To what extent, then, incremental environmental requirements on one hand, and number two, to the extent that land expands into less productive land, which is something that you mentioned also. You have an increasing marginal cost of the activity of the investment. How do you see that compromising or not the future of these investments? Is it clear? Question. Falei que não queria fazer discurso. Does it work? Yes, it works. Okay, it's a very difficult question because as much as one can read in the past, it is much more difficult to read in the crystal ball for the future. If we look at what happened in the past, it is a fact. It is a fact that the relative value of sugar compared to crude oil has decreased. It is a fact. Why was it? How could producers do it? They did it by increasing their yields. They did it by increasing their efficiency. They did it by increasing the efficiency of the plants. And I think that probably the margin were not squeezed, or it depends, some years they were, but on the long term, on the average, on the trend, they were not. So your question is, are we capable to do it again and again, and how long are we able to do it again and again? I think that we are not at the maximum of increase in yield for the crops. If we take the example of sugarcane, or if you take the example of sugar beet, for instance, I think we are not at the end of the increase of yields. Regarding plants, I'm sure we can also make improvements in plants. So, on the overall, I think that, and this is linked to varieties, this is not linked to land. I don't think that we will increase yields by, let's say,
taking out of the land. No, we need to keep the value of the land. We need not to, let's say, I'm looking for my words in English. We must not do something wrong for the land. You know, the land must keep its value, but we are going to increase yields with new varieties which are more efficient to take the energy from the sun. As far as environment requirements are regarded, I think that agriculture, such as other activities, is able to do both. Improve efficiency and improve protection of environment. It will be easier to do it if there is no volatility in prices. If there is no volatility in profitability, then it will be easier for the industry to cope at the same time for more efficiency and for more environmental requirements. That is why diversification of outlets is needed. Ok, thank you. Ponto que eu tinha para o Luiz, você mencionou aqui a integração vertical. Bom, não é bem integração vertical, mas a estratégia de, digamos, o investimento numa usina tem um investimento associado através de um contrato de leasing, por exemplo, com a cana, né, para assegurar a oferta da matéria-prima. A pergunta, e eu te pergunto isso porque a gente sempre está vendo isso nos nossos financiamentos, é uma questão, no fundo, de alocação de risco, né? Quem fica com que risco da estrutura, sempre passa na nossa cabeça como financiador internacional, e não é só no Brasil, em qualquer lugar, a questão de aplicação de execuibilidade dos contratos. O que quer dizer isso? Quando o investidor decide fazer um contrato de leasing, por exemplo, quão execuível é esse contrato? Porque, se não for, o risco é muito maior do que alguns outros investidores, para eliminar esse risco, compram a terra e são donos. Então, daí é uma empresa totalmente verticalizada. E como você vê isso? Como você vê essa alocação de risco no contexto do Brasil especificamente? Eu acho que a forma que tem sido utilizada mais tradicionalmente para resolver essa questão é que existem garantias colaterais no contratos de leasing. Os contratos de leasing não são puros, eles têm algum colateral adicionalmente à própria cana que está plantada nessa terra. Isso basicamente, especialmente naquelas regiões mais isoladas, onde aquela cana não teria outra destinação que não fosse aquela própria usina. Tá bom. Eu recebi várias perguntas aqui. Vamos começar. André, espero que a tua pergunta tenha sido respondida, que foi uma das que eu fiz. Eu acho que é para o Luiz. Essa é do Gustavo Correia. Fala-se em consolidação e entrada do capital financeiro com equity no setor há mais de 3 anos. Por que motivo não são conhecidos verdadeiros casos de sucesso destes novos entrantes? O que explica os diversos casos de fracasso já conhecidos? Parênteses, recuperação judicial Infinity e ativos da CEB à venda. Pergunta difícil, especialmente... Eu diria o seguinte, há inúmeros casos de sucesso. É difícil poder citar, porque estaria citando outras companhias, né? Mas vou citar a nossa. Nós temos um investimento, conforme mostrei, nós fizemos aquisições de terra dentro de um acordo com uma grande companhia com a qual nós tínhamos relacionamento há muito tempo. Essa usina foi instalada dentro da nossa propriedade. Isso liberou, obviamente, esse empreendedor de ter que fazer aquisição de largas extensões de terra